for uma polia de 4 centímetros de inércia, 18. A corda não, 16. A corda não escorrega da polia. Isso é muito importante. Porque isso tem a ver com o que eu te falei na aula passada. Eu tinha te dito na aula passada que quando as coisas não escorregam, significa que a velocidade, ou melhor, significa que a aceleração centrípeta é igual à aceleração linear. A aceleração angular é igual à aceleração centrípeta, basicamente. Tá? Relacionada, claro, com o raio, né? Quando a gente, na aula passada eu também falei sobre o V ser igual a ômega R, eu falei sobre o A ser igual a alfa R. O meu professor estava me passando, ele me passou a mesma forma, só que ele falou que V é igual a menos ômega R, assim, porque se a Frescura. gente adotar, se a gente adotar, tipo, ele falou, se a gente adotar o sentido positivo sendo anti-horário, mas no final das contas vai ser a mesma coisa. Sim, a gente está falando de valores em módulo, e isso é sempre uma coisa que é conveniente tu pensar especificamente para o problema. Então, decora desse jeito aí, tá? Todo livro vai ser assim. Tá. A distância é o ângulo vezes o raio, por sinal, essa é a própria equação do setor circular, que quando θ é 2π vira a equação da circunferência, perímetro da circunferência, 2πr. O V é igual a ômega R, o alfa é igual a, o A é igual a alfa R, mas isso sempre, apenas quando não escorrega. Ideal, né? Não Quando escorrega. não há escorregamento. Exato. Muito bem. Agora, vamos continuar. E não há atrito em seu eixo, mas o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e o bloco da ala horizontal é 0,1. Quando o sistema é liberado para ativo vapor, determina a área da aceleração tangencial dos blocos, a aceleração angular da polia, as trações T1 e T2 da corda, a variação da energia mecânica do sistema. O trabalho da ecologia de atrito aplicada nas paradas aí. Então, vamos fazer um de cada vez. Vamos encontrar a aceleração dos blocos. Bem, antes de mais nada, né? Os blocos estão conectados. Então, significa que a aceleração dos dois é a mesma. Beleza? A gente pode falar que T1 vai ser igual ao T2 também, nesse caso, Não, né? isso não. Isso não. Não? Normalmente o T1 é igual ao T2. Mas aqui, como tu tem uma polia que tem inércia, então as trações são diferentes, beleza? Fechou. Para esse tipo de problema. Se a polia fosse ideal, assim, aí a gente poderia falar que um é igual ao outro. Mas isso já passou, é lá naquele primeiro assunto de física, né? Aqui, como a gente está falando de movimento circular, ele até falou movimento de inércia da polia, aqui, então não vai acontecer isso. E as trações vão ser diferentes por consequência, beleza? Tá bom. Uhum. Show de bola. Então, o que mais nós temos aí? Vamos escrever as equações, então vamos chamar esse aqui de bloco 2, esse aqui de bloco 1. Vamos escrever a equação. Vamos primeiro mostrar as forças que causam movimento no bloco 1. Né? É o peso. Você está em equilíbrio. E a Você tração, falou que né? está em equilíbrio aqui? Não, né? Não, claro, tem aceleração, como é que vai estar em equilíbrio? Peso 1 e a tração 1. Isso mesmo. Muito bem. Vou até deixar aqui. Show. Então vamos escrever aqui a equação do bloco 1. Vamos considerar para baixo positivo, beleza? Fechou. P1 menos T1 E igual para a a... direita positivo também? Exato, e por isso que eu decidi que para baixo é positivo, entendeu? Porque se esse cara é positivo, ele vir para cá também vai ser positivo. A gente vai estar Vai falando ser literalmente igual, né? Não vai ser inverso uma aceleração da outra, assim. Exatamente. Tipo, Aqui nós temos o T2, força T2. Claro, vai ter a ver ali com... Tá rolando aqui, é óbvio, e com a polia. Mas isso a gente deixa para depois. E tem uma outra força aqui também, que é o atrito. Aí a normal e o peso também, mas vão acabar se equilibrando, né? Exato. Como a gente está interessado no movimento aqui, não importa. Apesar de que você falou uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a força de atrito ela tem uma fórmula. É M vezes N. Okay? Aí o N a gente vai saber que é igual ao peso. Né? Maravilha. Tá monstro demais hoje. É isso aí. T2 menos A
FET é igual... O cachorro não para de chorar, cara. Tristeza. Não é meu. Ó, escutou? Não é meu. É do vizinho aqui, ó. O vizinho sai e o cachorro chora. O cara, não sei, mano. Esses caras aqui... Tu mora em prédio, cara? Eu moro em prédio. E tu tem um cachorro grande no teu prédio? Grande não, é um cachorrinho pequeno. Pois é, mano. Os caras têm um cachorrão desse aí, um apartamento pequeno de um quarto, velho. Não, vai dar Nossa. um soco na cara do dono desse cachorro. Ah, tem que sair umas 2 horas por dia, né? Se for ter. Tem. Pra gastar a energia do menino. Uhum. Show. Então ó, tá as duas equações, mano. Só que não é suficiente ainda, cara. Não é suficiente essas duas equações. Não é. Porque a gente não conhece T1, não conhece T2. Né? A Temos gente já as usa informações também. de parte que você falou, P1 mais tema, até que ele falou a massa do bloco, né? Mas não temos T1 e T2, não vai dar para resolver a conta. A gente precisa encontrar uma relação entre T1 e T2 para pelo menos poder encontrar a aceleração. A gente vai fazer isso com a equação do torque agora. Vamos chamar aqui a P de polia, beleza? Vamos Na avaliar. polia, né? A gente pega. Exatamente. Vamos avaliar o que está acontecendo na polia. Na polia, tu vai ter a T1 para cá e a T2 para cá, certo? E a gente usa também as forças de vínculo tipo, a gente pode considerar que tem Vínculo? um. Não, tipo, o ponto O da polia, por exemplo, que faz força no eixo X e no eixo Y, para a polia não cair, por exemplo. Não, isso não vai precisar, relax. Mais fácil que isso. Vai só precisar perceber aqui que tu tens a tua parada que tem um raio, né? E tem essas duas forças. Como tá rolando giros na polia, a polia gira, né? Por isso que ela serve. Então, você tem que fazer torque, meu velho. Falou de giro é torque. Tá bom? Então, significa que o somatório dos torques tem que ser zero, beleza? O que são os torques que estão rolando aqui? O torque de T1 e o torque de T2. Agora vamos pensar no torque de T2 primeiro. O torque de T2 é um torque que está fazendo girar no sentido anti-horário, certo? Do T2, né? Isso, o T2 está aqui, ó, Sim. anti-horário. Show. Então ele é positivo. Vai ficar T2 vezes o raio da polia. Porque é torque, então tem que multiplicar pelo raio. Sim. Como? Menos Menos, agora porque esse aqui faz se girar no horário. T1 vezes o raio também, né? Isso. É igual aqui, momento de inércia vezes alfa. Porque somatório dos torques é igual momento de inércia vezes alfa, que é a aceleração, né? Aceleração angular. Mas qual é o momento de inércia da polia? Ele falou para nós aqui, ó. 16. Bem, depois a gente coloca isso, né? Vou colocar só isso por enquanto. E tem um detalhe aqui que eu já quero que você perceba, né? Que é isso. Né? A gente consegue substituir o alfa por o mesmo A dos carinhas aqui, entendeu? O mesmo A. Só que a gente passa o raio dividindo, né? Vai passar o raio dividindo, exatamente. Você pode dizer que o alfa é A dividido por R. Então vamos fazer as substituições das coisas que a gente já pode substituir, né? Vamos lá. P1, né? Vamos lá. Qual que é a massa do bloco 1 mesmo, cara? Tu tá pronunciado por aí? Porque eu não quero ficar indo e voltando, meio chato. Eu vou pegar aqui. A massa do bloco 1 vai ser 5. Os dois blocos são 5 quilos. 5 vezes a gravidade, né? Vocês usam gravidade 10 ou gravidade 9,8? Ele não falou aqui, então vamos usar 10 mesmo. Não falou? Normalmente eles falam, né? No Harry é 9,8, então vamos usar 10. Então. Menos T1, que eu não sei quem é, então vou ter que deixar aí. A massa é 5, como você falou, vezes a aceleração. Agora o T2 aqui. T2 menos o FAT, que é o que você falou, e N. E por sua vez é eu o vou ver M. se ele deu o Mi também. Deve ter dado, né? Ele deu Mi, sim. Então qual é o Mi aí? O Mi é 0,1. Vezes a massa, que é 5, vezes a gravidade, que é 10. Igual a 5 vezes A. Veja, né? Se fosse mesmo T, como eu tinha dito no começo, já dava para encontrar o A e o T. Porque duas equações, duas incógnitas, mas não são iguais por causa da polia. Então a gente tem que usar a polia para resolver. Vamos lá.
T2 vezes o raio. Qual que é o raio? Será que a gente vai precisar do raio? Ele falou do raio Eu da não sei, né? Porque talvez o Scorch, raio né? divida, né? Eu acho que não vai cortar, talvez vai precisar. Ele falou do raio aí em algum momento? Hum, 4 centímetros de raio. Falou. falou do raio. 0,4 menos T1 vezes 0,4 igual a inércia, que é a inércia é 16 vezes 10 a menos 3. Acho que vai 16 vezes 10 a menos 3, né? 16 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Vou substituir esse Uhum. cara. Vezes a O, aceleração. o raio, ele vai ser. Ele vai ser Né? 0,04, né? Isso, boa. Boa, né? Corrigindo. E quem que é o alfa? É A dividido por R. A dividido por 0,04. Você falou. Ok? Uhum. Então agora tu tem 3 equações, 3 incógnitas. Então agora dá para resolver o problema. Substituindo, Mas, né? mas aí que tá o BO, né? Não é uma coisa muito simpática fazer isso. Não é uma É. coisa muito simpática fazer isso. O que a gente vai fazer aqui, velho? Vamos pensar a melhor forma de resolver isso. Cara, melhor forma é com matrizes. Mas não vale a pena também escrever matriz aqui. Eu acho que a gente pode Então, igualar essas como duas que seria equações. mesmo fazer a matriz? A gente usaria o T1, o T2 e o A como. Isso, no elementos da Ah, matriz. não, mas Por- vamos fazer do jeito mais fácil aí, É, então. não Porque. tem um jeito muito fácil, cara. Sistema de três, assim, cara, é sempre problemático. Mas eu tô pensando aqui que a melhor forma, eu acho que vai ser encontrar uma relação entre T1 e T2 aqui. Entendeu? Eu posso igualar essas duas equações, né? Porque é 5A dos dois lados, tá vendo? É. Então eu posso dizer que isso é igual a isso. Então a gente sabe que 50 menos T1 vai ser. Aí, então, por exemplo, eu posso isolar T1 aqui, certo? Uhum. Não, eu vou isolar T2. Vou isolar T2. T2 é igual a, veja, 50 menos 5. Ou melhor dizendo, mais 5, porque vai para o outro lado e fica positivo. Uhum. Dá 55 menos T1. Ok? Passei esse cara para o outro lado lá. Fechou. Então, T2 é 55 menos T1. Eu sei que T2 é 55 menos T1. E agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso achar A em função de T1 também. Como é que eu posso fazer isso? Isolar o T1 nessa. Ou melhor, isolar o A nessa. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso substituir o A em T2, eu vou ter minha conta toda em termos de T1. É, Aí eu é consigo isolar o verdade. T1 e resolvo o problema. Okay? Então eu Ah, também uma sei que boa solução. esse é o jeito que eu acho mais rápido de fazer matriz. Só funcionou porque esses dois lados aqui são iguais. A gente ia dar muita merda. É, não Se daria pra não igualar, fossem né? iguais aqui, ia ser muito chato. Muito, muito chato. Então aqui a gente pode isolar o A. Putz, pode aparecer na parte de baixo. Menos T1 sobre R. Beleza? Fechou. Então, eu tenho T2 em termos de T1. Eu tenho o A em termos de T1. Então agora eu posso vir aqui nessa e substituir. E ficar só com T1. Dá um encontro T1. Ah, bem, vamos lá. Vou substituir aqui primeiro. E agora eu vou substituir o T2, que é 55 menos T1. E agora, man, vou fazer essa conta.
Não tem jeito, tá? Fechou. Infelizmente, o que eu posso fazer para você aqui, ó, eu vou tentar resolver no meu programa. Isso não costuma ser muito funcional. Vai fazendo aí, que eu não garanto que vai dar certo. Uhum. Caramba, você que é mãe do cachorro, né? Tá? Mãe do cachorro, sou retardado, mãe de cachorro. Pai de pet. Um segundo, né? Tá saindo aqui. Ih, sofrimento. Caramba, eu achei um termo muito zoado. T1? Ele deve estar entendendo alguma coisa errada, não é possível. Quanto que deu? Não pode ter dado isso. 10 na minha. Não, tem 10 na minha 3 aqui mesmo. Né? Deu uma puta de uma força, né? Deu mais de 1 trilhão de força. Cara, Acho que o será? programa entendeu errado, não é possível. É 10 na menos 3, né? É, loucura. Cara, eu acho que tá certo, mano. Teu professor viajou hard, mano. Viajou hard. Vou te Quer que mostrar eu aqui. veja na resolução aqui? No... Independente, cara. Na minha conta eu Ah, sei é que tá porque... certo. Mas deu esse número aqui, velho. Calma, o T1? É. T1 deu 129. Caralho. Será que é isso? 129 trilhão, quadrilhão, 129, 1,29 vezes 17. Não, acho que no... Calma aí, na 2, né, que a gente tá... T1 pra ele deu 38,75 newtons. Sim, pode estar errado. Tá muito estranha essa resposta. Né? Deixa eu É. ver se o X aqui que vai acontecer. Mas é a imbecilidade né, do site. O fã é bom, né? E, caraca, velho, que estranho. Tá muito estranho. Será que eu errei uma coisa? Não faz sentido. Manda aí o que você fez então, ver se eu errei. Não, eu tô fazendo aqui ainda. É, Ah, não sei se vai dar. meu, parece que eu tô tudo certo aqui. Fiz na tua frente. Será que é aquilo que o teu professor falou do número negativo? Se for, é zoado, né? Ah, então, mas eu não sei, né? Aqui não faz sentido ser tudo isso de força, né? Cara, com certeza tem alguma coisa errada. Ó, deu 38. É isso. Era isso, então. Putz. O que que tava errado, será? Sinal, foi o que tu falou. Ah, é. E era menos, lembra? Tu falou pra mim, professor, mas o meu professor falou que era menos. Aham. Ah, mas aonde que você trocou o sinal na equação? Eu só troquei no final ali. Onde eu vejo, né? No Ah, final entendi. era. É, eu não falei pra você que era I alfa? Na verdade tem que ser menos I alfa. É. Tá bom? Nossa, mas. É, então acho que Mas deu sabe por certo. que isso? Sabe por que isso? Foi por causa da nossa escolha. A gente É, porque a escolheu gente que botou baixo pra era cima, positivo. né? Né? Eu devia ter colocado para cima, porque nós estamos falando de convenções, né? A convenção é que para cima é positivo. Acabou. É.
Esse é o ideal. Mas cuidar, né, cara? Cuidar com esses detalhes aí. Usa o que o teu professor falou. Então, deve ser por isso que ele falou, né? Esse problema já fez com outros alunos e deu pau. Não é Então. Mas muito específico, né? mas é isso, mas ele tá certo. Né? Ele tá certo fazer aquilo. É. Muito bem. Então, cuidar com o sinal. Lembrar disso. Bem, eu Tá, encontrei chegando. o T1 para você, né? Então, agora que você tem isso e isso, você pode deixar o teu 2 lá. Mas Deu 37 cravado? deu 38, né? 38, qualquer 38? merda lá. Tá. Eu usei 9,8, né? Desculpa, eu usei gravidade 10, né? Tá, não, mas é isso. Tá. 38,75. É... Tá, agora substitui. Isso, pra achar o teu 2 lá. Substitui nas pretas ali, né? Ah, o T2 então vai ser 16,25. Uhum. E aí a gente chega aqui. 50 menos 38,75 igual a 5A. Ah, e a aceleração vai ser 2,25 metros por segundo ao quadrado. Pode crer. Perfeito. Tá, no item A pedia isso mesmo, né? A própria aceleração. É o Isso. módulo da aceleração tangencial. Isso. Nesse caso só. Ah, não, mas. Aceleração na Ele tá polia. pedindo aceleração tangencial, aceleração A. Foi o que a gente encontrou. Então é isso. É isso. Na polia seria tangencial também a aceleração? Aceleração é aquilo que eu chamava de aceleração linear na aula passada. Linear, tangencial, é uma coisa. É a Tá, aceleração que as coisas vão para frente ou para trás. Tá bom? Então, a tá, não é aceleração o da ômega, polia, né? a aceleração que a polia, né, roda de para frente e para trás, né, é a aceleração Não é o tangencial. alfa, né? Tá. Agora, se tu quer a aceleração angular, que é a aceleração associada ao giro, daí é o alfa. Tá, você mostrou pra gente, você mostrou lá a relação entre o alfa e a aceleração normal, né? Isso. Aceleração tangencial. Agora você Tá. pode. é. Então a aceleração, o alfa que a gente chegou foi 56,25. O quê? Qual é a unidade do alfa? Continua sendo metro por segundo ao quadrado? Ah, não, Não. radianos por segundo, né? Ao quadrado. Qual é o valor que tu tinha encontrado, né? 56,25. Beleza. Vamos ver mais o que pede. As trações tem um, já foi. A variação da energia mecânica no sistema, de 0 a 2. 0 a 2 Ah, segundos. Variação da energia mecânica. Variação da energia mecânica. Deve estar aí. Vamos ver o seguinte. variação da energia A energia mecânica. mecânica não é conservada? Essa é a Então, resposta. a variação vai ser zero nesse caso, então? Indica a variação é zero, é energia conservada. Mas a força de atrito não vai exercer trabalho porque, quer dizer, eu não sei, vai exercer, tipo, eu acharia que não iria exercer porque é o atrito estático, né, que está atuando nesse caso.
Ou não? Ou é só quando é, por exemplo, um cilindro? Ah, fala de novo. Porque não, eu tinha visto em outro exercício, assim, que a gente fez lá com o professor, que por exemplo, um cilindro em rolamento, o trabalho do atrito vai ser zero, porque é o atrito estático, né? Que ele passa, tipo, fica só um atrito estático num ponto específico. Então, a força que é o trabalho, que é força pelo deslocamento, não vai ter deslocamento, então não vai ter trabalho. Uhum. Nesse caso vai ser a mesma coisa, mesmo sendo um bloco assim? Ah, putz, é verdade. Você falou uma coisa muito coerente agora. Supostamente existe uma perda de energia por causa do atrito. Só que agora você está me Não. dizendo uma coisa que eu não lembrava muito bem, que É que não vai ter trabalho da força de atrito. então, eu só não tenho certeza se, num caso, sendo um bloco, não vai ter. É, Na se verdade, vai, né, nesse caso, porque ele deu até o... A gente sabe o atrito, né? é isso que tu falou, não tava, cara. A força de atrito é zero num objeto rolando, mesmo tendo mesmo a superfície tendo atrito. Vou perguntar aqui pro chat GPT. Eu não lembrava. A força de atrito é zero num objeto rolando mesmo. É o trabalho, né, da força. Ah, é verdade. A força de atrito não é zero. Deixa eu colocar aqui. O trabalho da força de atrito. O trabalho da. Vamos ver o que ele fala. Vou ler aqui para você. Sim, nesse caso, o trabalho realizado pela força de atrito é zero. Isso ocorre porque o trabalho é definido como a força aplicada a um objeto multiplicada pela distância pela qual o objeto se move na direção da força. Quando um objeto está rolando sem deslizamento, o ponto de contato do objeto de superfície não está se movendo. Portanto, mesmo que a força de atrito esteja sendo aplicada, a distância pela qual a força é aplicada é zero. Como trabalha a força? Ah, tá bom. Esse é o motivo. Interessante. Muito obrigado por lembrar, cara. Eu não lembrava. Ah, não, mas nesse caso vai Nesse ser caso vai assim ter. também, Não será? vai ter. Não tá Vai rolando. ter. Ah, é. Se tivesse movimento de rotação também, né, não só de translação, a gente poderia falar. É, teria que falar. Mas aqui, como é translação, ele vai perder. Né? Porque qual que é o trabalho da força de atrito? É, Vai ser a força pelo deslocamento, né? então, vamos, ó, veja, o problema não está pedindo exatamente qual que é o trabalho da força de atrito, mas a gente precisa dela para responder o que o problema está pedindo. Uhum. O problema está pedindo qual que foi a variação da energia mecânica. E aqui vai ter variação da energia mecânica, porque aqui tem perda de energia por causa do atrito. Ok? Então a Tá. variação de energia mecânica é o P, né? A A tração também vai ser uma força não conservativa? Não, ela não. É uma força. Ah, então vai ser só o trabalho do atrito? Só o trabalho do atrito. Tá. Tem como tu encontrar para nós aí o que ele está pedindo? Então, será? Tu É, consegue? vou tentar. Veja que o problema pede em 2 segundos, né? Esse bloco está se movendo. Tu precisa saber, né? Uma vez que o trabalho da força de atrito é força de deslocamento, tu tem que descobrir qual foi O o deslocamento. deslocamento. 2 segundos. Como é que tu vai descobrir? Movimento acelerado, A gente, sorvetão. a gente poderia. Pode ser pelo sorvetão, ou eu faria. Não, porque também daria muito mais trabalho se a gente fosse integrar a aceleração duas vezes, né? Integrar a aceleração das vezes tu obtém o sorvetão. Então, É, a gente já tem uma você tem que fórmula saber pronta, aqui né? o quê? Vamos. As coisas do sorvetão. Que, né? Posição inicial tu vai dizer que é zero, velocidade inicial tu vai dizer que é zero, o tempo ele tá dando 22, e a aceleração tu tem. Tá. Tá bom? Acho que consegue? Uhum. Uhum. Opa, gostei. Vai lá. Aceleração. Cara, eu vou falar com o Dog um segundo lá, senão ele vai ficar maluco. Tá bom.
Opa! Eu tenho uma dúvida. O V0 vai ser zero também, né? O V0 sim, velocidade inicial é zero, porque o movimento começa quando começa, né? Vamos dizer assim. Então, nesse caso, zero. Ah, eu acho que eu cheguei aqui. Ah, é? Quanto é que deu o deslocamento? O deslocamento deu 4,5 metros. Uhum. E Agora é só o. multiplicar pela força de atrito. E aí vai dar 22,5 joules, né? É Você já joules, né? achou a força de atrito rapidão assim? Não, então, talvez eu tô com uma dúvida. A força de atrito é o Mi vezes a nossa normal, né? Que vai ser igual ao peso. Então, a gente, com a gravidade, a gente já tinha pegado, né? Que vai ser E 5. massa e gravidade, isso mesmo. Qual que é o problema? Vai dar 5. Então, aí vai ser 5 vezes o deslocamento. Deslocamento, perfeito. Tá. Vamos para a próxima. O trabalho da força de atrito aplicado no bloco horizontal de 0 a 2. É, mas Trabalho da força de atrito já aplicada no achou, né? bloco no horizontal é literalmente a mesma coisa? Sim. Caralho, por que pergunta duas vezes? Dá falar do teorema aí, né? É, Teorema da conservação de energia. Acho que é disso que ele está falando. Beleza? beleza. Beleza. Provavelmente uma outra forma de fazer é mais demorada. Para variação de energia, a gente foi esperto. É. Controle direto que causa variação de energia, que é o A trabalho. gente teria que fazer, tipo, energia potencial. Esse Isso? teorema que a gente usaria vai ser o teorema da energia cinética, da energia mecânica, que é a potencial mais a cinética. Não. O que a gente. Talvez tu tinha que dar esse argumento, mas ele ficou bem besta a pergunta. Porque não É, levava em conta que tu já poderia usar isso de argumento, entendeu? Que a variação se deu por causa da perda de energia devido ao trabalho da forja atrito, sabe? uhum. Aí na pergunta a gente teria que escrever, no caso, menos 22,5 joules, Isso, foi uma perda. porque variou para menos. E aí, dá uma lida nisso aí. Terminando, tu lembra e fala. A barra fina, imagina, ela tem 2 metros de comprimento. Então, meio. Entendeu? E aí, acabou, dei uma lidinha aqui. Beleza. Aí ele vai pedir explicitamente para a gente usar o teorema agora, né? Só que diz, bem, qual o teorema, né? Tem tanto teorema aí, né? O teorema, ó. Não, aí ele fala, use a lei da conservação da energia para determinar a velocidade angular da barra quando ela passa pela direção horizontal. E ele deu o ângulo ali também, né? E como é que Calcule a faz velocidade isso? linear do ponto mais distante da barra do pino. Como é que nós começamos isso? Ah, a energia vai se conservar nesse caso? Ah, eu não saberia não sei como começar, assim, tipo... Usa a lei da... Ele falou para usar a Quais lei são da as conservação. energias que o objeto tem? Né?
Nesse caso vai ser só a energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional? Inicialmente sim, mas depois ele vai ter um movimento, não vai? Vai, né? Aí Vai vai, ter energia vai ter. cinética. Vai, vai adquirir energia cinética conforme o movimento. Porque a energia potencial gravitacional vai se transformar em outra energia, né? Ele está até falando aqui, ó. Usa a lei da conservação justamente para encontrar a velocidade angular. Então, Então, energia então a potencial vai virar energia. energia. Tá. Aham. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá, né? O lado esquerdo você já sabe. Então, escreve aí, né? E, vamos lá. A energia, né? Energia conserva. Então, energia inicial é igual a energia final. Qual é a energia quando o movimento começa? Só a energia potencial gravitacional. E depois, qual que é a energia? Então, ele vai ter um torque em relação ao pino, né? Mas a gente O não. torque é força, Ah, a gente está falando de energia. vai ser só energia. Então, vai ser energia cinética, porque vai Sim, ter só que tem dois tipos velocidade. de energia, tem dois tipos de energia cinética, certo? Ah, de rotação, né? Porque ele Isso, vai estar preso no pino. exatamente, rotação. Tá, e vai E ser aí, só lembra da essa equação de energia, então, rotação? né? Sim, não tem porque ter uma energia além dessa. Momento de inércia vezes o ômega ao quadrado sobre 2 Isso, bem, isso mesmo. é isso. Então, Só que tem um detalhe, né? Essa porra aí, desculpa, mas é que é uma droga esse problema. Porque ele não está no centro de rotação. Né? O eixo não está no centro de massa. O eixo de é, rotação não está no centro de massa. Então tu vai ter que usar aquele teorema do eixo deslocado, uma coisa assim que chama, para encontrar o verdadeiro momento de inércia dessa barra. a Porque gente na não forma, poderia usar um momento linear de o uma momento de barra. inércia de uma barra normal, não. O Entendi momento de isso. inércia, bem, isso aqui, né? No Halliday mostra, ou não mostra, sei lá, pra falar a verdade, não sei. Tem o Puta, seno do como, ângulo. nossa, como que é esse? Pelo menos ele deu o ângulo. E tem outra coisa, né? A gente vai colocar MGH, beleza. Mas qual que é o H? Né? Porque vai ser o comprimento da barra. Não, Não, dá para fazer o seno do ângulo, né? Quer dizer, para. o Gostei do que tu cosseno. falou, gostei do que tu falou. Mas por que tu vai fazer o seno, me fala? Porque a gente tem a tangente, né? A tangente a gente sabe qual é. E a gente sabe o ângulo, a gente tem que saber o Não, cateto nada a ver. oposto, Ah, né? isso, cateto oposto, gostei. Sim. Porque quando tu Que vai vai ser o H. colocar, quando tu vai colocar a energia que está gerando, né, tu está pensando que ela está agindo sobre o centro de massa. Né? A Ah, força gravitacional que gera essa energia, ela age no centro de massa. Então tu está procurando qual que é a altura do centro de massa, sacou? uhum. Então sim, tu vai pegar o cateto oposto. Mas o. Mas o Mas quê? vai ser. Mas o H não vai ser o. Vai ser o H todo, vai ser metade dele, né? O centro de Vai ser massa é metade do metade da H. barra, certo? Uhum. Então a Maravilha. gente pode fazer. Calma aí, cateto. Seno de 40 é Tá no, tá raiz de no 2 céu? sobre. É raiz de 2 Não, sobre 2? exame de 40 não tem uma resposta bonita. Vai ter que jogar na calculadora. Tá bom. Mas não precisa se preocupar tanto com isso no momento, né? Vamos escrever algebricamente essa parada, vai que o L corta, pode rolar muita coisa aí, né? É. Bem, qual que é a energia final? Tu falou bonito. É o momento de inércia, ômega ao quadrado sobre 2. Isso mesmo.
problema está nesse momento de inércia. Que aí vai precisar da forma. O momento de inércia de uma barra, né, normalmente é 1/12, quando ela está, quando o eixo de rotação está no centro, né? Beleza? Uhum. O teorema te diz o seguinte: a única coisa que você precisa fazer para transladar, caso aqui, né, do eixo estar não no centro, mas numa outra ponta aqui da barra, é você somar essa distância ao quadrado, beleza? Fechou. Só isso, é bem tranquilo na prática, eu que sou chorando. Então a gente vai usar o próprio momento de inércia de uma barra, mais a massa dela vezes metade. É porque vai Ao para quadrado, alguns. vezes a distância ao quadrado. Esse aqui é o teorema, tá? O teorema é o seguinte: é Entendi. pegar normal mais a massa vezes a distância até o eixo do eixo até o centro de massa, tá bom? O centro de massa está aqui, o eixo está aqui, a distância é L2. E ao quadrado, isso aqui é um teorema, é uma fórmula, tem que decorar. Beleza? Tá, mas e de barras? Só de barras, assim? Não, o teorema serve para qualquer coisa. Só que Fechou. essa equação aqui, 1 sobre É da 12 barra? ml ao quadrado, é da barra. Ok? Agora, essa Tá, parada aqui da distância ao quadrado é para qualquer coisa. Esfera, cilindro, qualquer coisa. tá bom. Então é só isso. Isso aqui Então fica vai dar um tranquilo terço. até. Um terço de ml ao quadrado. Tá bom? Uhum. É uma sominha de fração aí. Não sei se tu tá bem de soma de fração, mas vai dar isso. Muito bem. Eu gostei do que tu falou do H, mano. Dá o H aqui agora, em termos de seno e L2, L, essas paradas aí, se tu conseguir. O H vai ser L sobre 2 vezes seno de 40, né? Exato. Agora tu pode. Tadinho do cachorro, mano. Você tem que isolar esse ômega aqui, velho. E note, né, que eu chamei de emisão porque eu sou doente, mas eu posso chamar aqui de emisão também. E vai cortar todas essas massas aí, né? É, Porque tu. Agora é tua vez. Vai tá. agora isolar o ômega ao quadrado aqui. MGH. Olha o ômega aqui primeiro, né? É o que tu quer. Depois tu substitui todas essas coisas, beleza? Beleza. Acho que vai ser bem melhor assim. Bem, o que eu acho é o que eu acho, né? Se tu quiser fazer de outro jeito, faz. Não, Fazer do meu jeito fechou. é uma merda. Beleza? Então tá bom. Beleza. Então, boa sorte aí, qualquer coisa me fala. Meu caminho é esse. Valeu. Esse problema é estranho quando começa, mas depois vai, né? Quando a gente entendeu. Quando pega o negócio, né? Isso.
Aí, professor? Tô falando aqui. Nas listas do teu professor, ele cobra as questões do Halliday, só que na prova as questões não são do Halliday. São questões bem Então, mais difíceis que as do Halliday. bem mais complexas, né? Mas se quiser, a gente pode voltar para a prova passada lá também. Ou para uma prova retrasada que eu tenho, que pode ter uns exercícios legais. Mas eu cheguei aqui também, na velocidade. Chegou na velocidade ou quanto? Foi 3,10 radianos por segundo. 3,10 radiano por segundo. E aí pede, calcule a velocidade linear do ponto mais distante da barra do pino. Velocidade linear, daí você já sabe, né? A Velocidade velocidade linear linear é igual é ao igual. nosso ômega vezes R. Aham, isso aí. Ah, então vai ser 6. Vai ser o dobro disso, né? Considerando que a barra tem 2 metros. Bem, mas já fez a multiplicação? Vai dar 6,20. Será? 6,20? É, basicamente é isso. Não só multiplicar e pronto, não tem segredo. É. Muito bem. Vamos, vamos pegar a próxima. A velocidade linear que tá falando vai ser metros por quadrado? Não, Metros metro por por segundo? segundo, né? Metros por segundo? Isso, claro, velocidade em metros por segundo. Né? Tá. Velocidade ômega, que é o que tu achou ali, é em Que é o rádio. angular, né? Metro por Pode segundo. crer. Agora, lembrando que V é igual a ômega R, é igual a ômega R, de modo geral a gente chama de R, mas é ômega vezes a distância até onde gira. No caso é o L sobre 2. Ah, é L sobre 2 no caso? A distância onde gira é isso, né? Ah, não, não, mas perguntou Ah, é agora do verdade. ponto, Correto, do ponto mais distante, correto. né? Tá certíssimo. Eu Tá. gostei. Certo ou errado? Pronto, beleza? Beleza. Show. Então, tá lá. Então vamos para a próxima. Esse problema da bola aí é legal também. Quer fazer esse 4 aí? De novo, é um exercício muito parecido, né? Tipo, não muito parecido, né? Mas é o lance da polia que segura um bloco e algo também do outro lado da polia. São os problemas do rugby, mas vamos fazer a tua prova lá só. Manda ela de novo, ou aponta ela lá na conversa. Não perder. Tá, tá bom, calma aí. Foi aqui. Caraca, bugou o bagulho. É isso? Caramba, tá bugadaço. Tá, essa aqui a Deu gente. uma bugadinha. A quarta é essa aqui. Caramba, que isso. Bizarro. Aí. E aí, o que tá pegando aqui? Não, Nossa, os caras botam muita coisa, né? não sabe, uma Tipo, agenda. muito texto. Sim. Sabe.
A figura seguinte mostra um estado balístico. E. Então não vai ter atrito, né? Parece que não. Cuidado com a bola. É porque se ela se mexer um pouco, já era. O projeto atinge o cilindro. Com velocidade VP. Pode que o ponto D está localizado em um pequeno talho no cilindro. Por isso a colisão projétil retorna verticalmente. Sendo a velocidade após a colisão menos 150. Então, ele colidiu com uma velocidade maior do que ele voltou. Significa que foi uma colisão inelástica. Houve troca de energia. Pode ser elástico, né? A questão é que houve uma troca de energias aí, né? Foi uma velocidade, voltou com a outra. Muito bem, considere que parte da energia do projeto foi pro bagulho ali, vai começar a girar, né? Não foi inelástica, não foi elástica. Como que a gente sabe se foi elástica ou inelástica? Porque toda a energia permaneceu constante. Porque toda a energia que saiu do projeto foi pro objeto colidido, entendeu? Entendi. Para que isso não ocorresse, o projétil ele provavelmente ficaria ligado junto à bolona ali. Daí seria uma colisão inelástica. Esse é um desses casos que se não bate e volta, quer dizer, batendo e voltando é elástica, né? Isso. Tá, entendi. E quando anda junto, inelástica. Uhum. E quando é junto e separa, não é uma colisão, né? Mas. E quando é junto e separa, tem a ver com o momento, né? Porque pode ser uma explosão por aí. Uhum. As massas do projeto, seja igual, 50, cilindro de raio, 25. Ô, velho, amanhã não tem como começar. Pior que amanhã tá mais foda ainda. Porque agora já vai dar 10 horas aqui pra mim, depois a aula se termina às Sério? 11. Foda. Tem que mudar logo esse horário aqui em Portugal. 4 horas de diferença. Mas quando acaba o verão, eles mudam o horário, fica só 3. Você quer fazer mais cedo amanhã? Não dá. Amanhã eu tenho muito aluno. Eu tenho que ter uma folguinha. Eu vou ter alunos antes de ti, daí vai ter que ser assim. Blá blá blá, nessas condições, velocidade vetorial VC do centro de massa do cilindro imediatamente após a colisão. Expresse sua resposta em base dos vetores de JK. K também? Vai ser zero, né? Condição. Tá pedindo a velocidade vetorial. Uma cavada aqui, uma cavada. É o que tá pedindo ali, tá vendo? Uhum. Tá bom. Velocidade vetorial VCM do centro de massa do cilindro imediatamente após a colisão. Isso. Tá. Como é que a gente vai achar a velocidade? Isso aí provavelmente tem a ver com conservação do momento que a gente estava falando, né? Porque quando você está falando do momento linear, veja, você falou até a velocidade vetorial, né? Então todo mundo tá falando de velocidade. Ele está falando de velocidade vetorial aqui no enunciado, né? Verdade. Então ele não está falando de velocidade angular, é vetorial. Então ele está falando de coisas que envolvem linearidade, vetores, não é mesmo? Então, se ele está falando isso, a gente pode pensar que ele está falando ali sobre a velocidade linear da rodela gigante do cilindro, né? Beleza? Então a gente pode fazer uma conservação de momento. Mas a velocidade vetorial vai ser a velocidade angular mais a escalar? De onde você tirou isso, velho? Você inventa umas coisas do nada aí, mano. Não é que, mano, fica um negócio meio confuso, assim. Velocidade vetorial é só o. É só um jeito de expressar, tipo. do centro de massa, mano. Tá bom, pode crer. Velocidade angular tem a ver com o giro, então já não tem a ver com vetor, né? Vetor é coisa reta. Velocidade angular é outra parada. Tá. Ele deu a velocidade inicial. A velocidade inicial é 0. Depois o projétil volta para cá com uma outra velocidade e mas, essa coisa vai se mexer. Vai lá, uma dúvida, essa coisa ela vai se mexer, mas ela não vai rotacionar também? Sim, verdade.
Muito interessante. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com a velocidade vetorial dela. Velocidade, olha só o que ele fala aqui, em especial para você saber que não tem nada a ver. VCM, velocidade do centro de massa. Então a gente não está A interessado velocidade do com centro de G, massa vai ser a mesma. está interessado só com a velocidade do centro de massa da coisa. Veja, imagina tu dar um tiro no cilindro, ele vai subir, tá ligado? É, Um tiro de baixo para cima, que é o que tá rolando aqui, ele vai subir, velho. vai Então subir. provavelmente a velocidade do centro de massa vai ser uma velocidade só para cima, né? Só no eixo J, né? Exato, ele vai girar, beleza, mas a velocidade do centro de massa é para cima, que é o que importa para nós aqui no que a gente está estudando no momento. É, Beleza? o ômega não vai afetar nada o centro de massa, né? Tipo, porque vai Exato, rotacionar em torno do centro de massa. exato. Não vai influenciar em nada. Perfeito. Tá, Então pode vamos lá. crer. Então é momento, velho. Momento antes é igual a momento depois. E aí? Momento antes da colisão. Quando eu olho para essa figura, eu te O pergunto. momento sempre vai se conservar? Sim, sim. A menos que você esteja falando de um problema onde tem forças externas, o momento sempre se conserva. O que seria uma força externa aqui? A ação da gravidade, essas coisas. Entendeu? Uhum. Se a gente está falando só da colisão aqui do projétil cilindro, não tem força externa. É só o projétil cilindro. É, Então, nada mais me afetou. nada mais afetou, perfeito. Então, me diz aí, cara, qual que é o momento antes da colisão? O O momento que antes da tem colisão. momento aqui? Tem Só o velocidade, né? projétil. Projétil, perfeito. Eu posso até dizer que é conservação do Ah, e a momento, gente. Ah, pode crer. O momento é massa vezes velocidade? massa e velocidade do projétil. Vamos deixar vetorial a Ah, parada aqui. pior que não é muito difícil, né, esse exercício. É só meio Não, casca para entender. Tipo, tá tem que ele só prestar do muita centro de atenção massa, nesse né? negócio. Isso. E aí, qual que vai ser o momento final, então? Vai ser o, vai ser a velocidade do projétil, em vez da massa do projétil, mais a velocidade do cilindro, vezes a massa do cilindro. Ah, a Achando. gente sabe literalmente tudo, menos a velocidade do cilindro, que é a velocidade do centro de massa, né? Exato. É o que o programa pede. Então agora você pode contar para mim qual é. Tá, segundo aqui. Ah, eu cheguei aqui. Chegou? Uhum. Quanto? 2,5 no 2,5 J metro por segundo. 2,5 J metro por segundo. Não sei, mano. Quer mandar uma foto aí do que tu fez? Eu fiz, mas a resolução aqui tá dando errado. Mas vou mandar uma foto para. Provavelmente tu esqueceu alguma coisa a ver com o sinal. É porque É. a velocidade do projeto inicialmente é positiva e depois é negativa, né? Não, mas eu fiz isso. Ó, calma aí. Ai, 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 esses alunos não mandam foto tirar.
Aqui. Será que você errou? Massa 0,05. 250. A massa 0,05. É 50 gramas o projétil? Quantos gramas que é? É 50 gramas. Ah, então é 0,5, né? Não, tá certo. Se é 50 gramas é 0,05 mesmo. Tá, 250 mais Deve ter 0,05. errado, mano, na hora de. Sei lá, velho. Sei lá que errei. 12,5 menos 7,5. Não sei, velho. Parece muito bom que você fez, né? Ele fez Ah, assim, aqui, ele ó, fez. velho. Ó, subtraiu pra somar, né, cara? Passou pro outro lado, troca de sinal, né? É Não, mais calma, 7,5. aonde? É Ah, mais 7,5. né? Nossa, verdade, que vacilo. Falei que era no Foi sinal. mal. É, tá, pode crer. Vai dar 20 dividido por 2 que vai dar 10. Ó, Pode crer. ah, Nossa, que errar uns negócios desse na prova é muito chato, né? chorar. Vamos É, ver a próxima. Em hard press, a velocidade angular vetorial do megalinha do cilindro imediatamente após a colisão. Expresse sua resposta. Hã? Uma galinha abaixo dos vetores de JK? Como assim? Deixa eu pensar um pouco. o ômega vai ser. Ah, não, mas o ômega eu acho que vai ser K, não vai? Porque tá rotacionando em torno do Ah, eixo no perfeito. sentido anti-horário, que é positivo, né? Isso mesmo. Ah, aqui tem outra É, coisa que conserva, né? Já que está girando. Foi uma colisão. Ali em cima, a gente tinha falado sobre momento linear, certo? certo. Só que agora a gente vai ter que usar momento angular. O tango. Agora. Momento angular. Ok? O momento angular se conserva também? Também, o momento angular sempre se conserva também. Menos que tenha um torque externo agindo. Tá, é o L, né? O momento angular. Vamos chamar de L, exatamente. Tá, meu, eu não lembro muito bem a relação do momento linear com o momento angular. Tem alguma coisa que a gente relaciona um do outro? De certa forma, sim, mas tem que cuidar um pouco. Tem que cuidar um pouco. Como é que a gente pode pensar isso? O projétil, ele, vamos dizer assim, ele não gira, O projétil não gira. mas Provoca o giro, né? ele atinge, né, uma determinada velocidade, aquele objeto que gira. E ele Sim, atinge como? Né? Ele atinge um determinado R, a gente sabe, né? A questão é que vai ter torque? Não, né? não, torque não. Torque, se tiver torque, não tem momento angular. É que nem Tá. se tiver torque externo, não tem momento angular. É que nem momento linear. Se tiver força externa, não tem momento linear. Externa do nosso sistema, que é o cilindro mais o projétil, né? Isso. Tá. Então aqui ah, tem que ter a ver Então, aí com o lugar que ele atinge, né? Ele vai causar justamente porque ele atinge a essa altura aqui do centro. Porque digamos que ele atingisse aqui no centro. Ele não tá. giraria, certo? Só subiria e É que nem quando voltaria. tu chuta a bola para dar efeito, quando bate no canto. Sim. É a mesma coisa. Batesse aqui, perfeito, centro de massa não rola. Vai É, rolar porque tem essa distânciazinha aqui. Esse é o tal do braço de alavanca. é verdade.
E quem que é esse cara? Tem a ver com o seno, né? O cateto oposto. É. Então, Então a força que ele vai provocar vai ser exatamente o Lzinho vezes o. não estamos Não, falando de não deve. força, estamos falando de momento angular, né? Não confunda os bagulho. É verdade. Momento angular é o momento linear vezes essa distância, basicamente. É o momento linear vezes a distância? Porque na prática, né, o que é o momento angular? Agora eu abri aqui. O momento angular, ele é massa, ele é I ômega, ok? Uhum. É como se fosse a massa e a velocidade. Se fosse o momento normal, né? O momento normal não é massa vezes velocidade. Sim, O análogo da massa na rotação é o momento de inércia. O análogo da velocidade linear é a velocidade angular, certo? correto, correto. Então, o momento é esse. O chato é ter que cuidar aqui, né? Então, de momento angular, então é o L com vetor. Então, não é o mesmo L do corpo dentro da barra do problema lá, né? Tá falando, Não pode confundir, né? falando isso, é melhor até abrir um outro Schoenberg. Deixa salvar para abrir. Então, estamos falando do problema do cilindro. O L é um vetor, que é o momento de inércia vezes o ômega. Veja, continua sendo a mesma velocidade angular que a gente vem trabalhando agora todo, mas a gente tem que agora perceber o caráter vetorial dela, que tu mesmo falou, né? Que seria K, por causa da regra da mão direita, beleza? Essa Sim. regra da mão direita. Se Uhum. ele está ali no sentido anti-horário, Dá o tapa, né? eu indico, né? O sentido ali, então o K é para dentro aqui, beleza? Beleza. Se a gente olha para o nosso fronho aqui, né, imagina, o projétil ali bateu no cantinho direito, ele vai rolar no sentido anti-horário, certo? Correto. Ele É, vai aí vir para o o nosso lado. Né? Então, o dedão K flutua, positivo é né? para o nosso lado, né? De acordo com a figura aqui, né? Pode crer. Então, vai ser K positiva essa velocidade final. A gente já sabe, pelo menos, a direção do vetor, que é K. Agora, como é que a gente vai encontrar o módulo dele, né? Pela conservação do momento linear. Então, Aí a gente faz que o momento linear do cilindro mais o momento linear inicial, né? Mais o momento linear qual que é o do momento nosso linear projeto, inicial? Quem é que se move inicialmente? só o projétil. E o projétil é uma partícula. O momento de uma partícula é m vezes v mesmo, cara. Tem jeito. O momento linear angular também vai ser m vezes v? Desculpa. O momento de inércia. A inércia dela, que é m vezes v, tá bom? Ou melhor, Tá bom. a inércia, eu falei merda de novo. A inércia dela não é isso. A inércia dela é a massa dela vezes a distância ao eixo de rotação. Ok? Tá bom, tá bom. E a velocidade é isso? Eu não tô falando besteira, não. Tô falando uma pá de besteira. Eu me perdi aqui. É que o momento de inércia da partícula vai ser a própria massa dela. É isso. Agora, quem que é a velocidade dela? Porque eu pensar em momento angular de uma partícula é um negócio meio chato. Né? Mas a questão é que não é da partícula em si, é a partícula no cilindro. Então vai ser a massa da É, partícula, a velocidade da partícula, e agora sim a característica do cilindro que tem a ver com o problema. Lembra que tinha aquela distanciazinha aqui, de L? Então esse L aqui. Eu tinha achado que era R sendo θ, né?
Aham. Soltando foguete aí. Mas por que a gente não usa o próprio R? Isso que eu fiquei meio confuso. Porque não é o raio que causa o giro. O que causa o giro é aquela distânciazinha. Por isso que eu estava te explicando que se batesse na parte de baixo, não ia girar, certo? Ah, correto. Então é por causa É, daquela bateu um pouquinho mais distânciazinha. pro lado. Tá, por isso que fez o giro. Exatamente. Beleza? Tranquilo? É isso Uhum, aí? tranquilo. Tá bom. Agora a segunda parte aqui. Vai ser a mesma parada. Só que vai ser agora, como a partícula está indo para baixo, sinal negativo. Tá, mas vai ter também, né, o momento angular do nosso cilindro. Exato, porque agora o cilindro se mexe. Aí agora a gente vai precisar. Agora é o que a gente vai descobrir, então. Perfeito. A questão é, o momento de um cilindro a gente tem. É uma fórmula aí da matemática. O momento de inércia de um cilindro, onde que eu posso escrever isso aqui? Escrever aqui embaixo. Né? É um meio da massa vezes o raio. Ok? Tá bom. Isso é dado, né? É uma fórmula. Isso. É uma daquelas coisas que tem lá no Rally de lá. É, não, Bastante. Né? provavelmente na prova também vai ter. É, tá bom. É, aí é só substituir, então. Ele dá o ângulo. Ele dá tudo. Agora é É, ele dá basicamente o fazer a ângulo. substituição e isolar aquele ômega É c que ele está isso. pedindo, tá? Tranquilo. Certo. Certo? Consegue? É, eu vou tentar aqui. Tá, eu acho que eu cheguei aqui. Ah, é? Deu 4 radianos por segundo na direção K? Será? Vamos ver lá a resposta, né? Vamos ver o Puta, não spoiler. deu. Mas Não? vamos ver.
Ixi, me manda uma foto do que tu fez aí. Aí a gente acha o erro. Mudou aqui. Provavelmente eu comi bola em alguma coisa também. Zero vírgula zero cinco vezes 250. Muito bem, vamos abrir aqui o que você enviou. De novo, não girada. 0,05, né? 50. O raio é 0,25 mesmo? O raio é 0,25. E o seno 0,1. Igual a menos 0,05 menos 150. Olha, eu acho que o teu erro tá aqui, tá? No Porque eu sinal? já coloquei esse menos aqui pensando na velocidade para baixo. Sacou? Ah, entendi. É, botei. Ah, então foi isso o erro mesmo. Porque eu achei que era. É, porque não faz o menor sentido a massa ser negativa, né? É, definitivamente não coloquei por causa da massa. Eu pensei no. É, não, pode crer, foi aqui o erro, mas dá pra consertar fácil. É só passar lá com mais. Então vai ser 4 é igual a 0,25 ômega C. Ômega C igual a 16, será? Não. Vamos bater? Eu acho que precisa ser Aí, o quadrado do raio, né? é, puta, foi isso. Raio ao quadrado, né? 0,25 eu tinha que estar ao quadrado. Meio de É isso. R É, quadrado. todos 0,25, pode crer. É, vou pagar essa porra aqui. E é por isso que a gente resolve as coisas com letra primeiro, velho. Teria cortado altos R's aí, né? Não teria dado problema com R. É, Então, nem escrever a maior parte desses R que você escreveu. nem precisava, né? Eu bobeio muito com isso. Eu vou Tem que sempre tentar fazer com pegar o letra hábito primeiro. de botar os números só quando eu não tiver mais o que Na enxugar, né? física, na física, eu tô obrigado a fazer isso até por uma questão prática. Porque se tu for jogando os números, tu vai perder grau de precisão na tua resposta, né? Se o professor desse bola para isso. E pode se entender. Porque né, tu vai perdendo algarismos significativos na resposta. Vai arredondando, arredondando, vírgula, mas tu joga tudo só no final, aí a resposta mais precisa. Além de tudo. A física também, Pode muitas crer. vezes, a gente não precisa de alguma grandeza que aparece na conta, porque ela corta no meio do processo. Provavelmente ia cortar várias coisas aqui também. Os R's cortam bastante. Tem muita conta que só sai algebricamente, então tem que saber lidar com isso. E você previne os erros também, né? Muito. Muito. Sempre isola primeiro.
Já tá escuro aí no Brasil? Tá, pior que tá escurecendo cedo. 5h30 assim já tá ficando escuro. E que horas são aí? É 10h30 agora. Escureceu há pouco tempo. Escurece às 9 da noite. Nossa, é porque tá no verão também, né? Aqui no verão. Nossa, Escurece tá muito quente tarde. aí então, né? Costuma ser quente aqui, cara, mas hoje tá razoável. Momento de inércia, momento angular é um conceitozinho chato. A gente Chato. acha que nunca vai usar. A gente acha que nunca vai usar. Mas a gente se É, usa. então, tem uns Já viu as detalhes, né? bailarinas? As bailarinas, quando elas pulam, né, elas fecham o braço, elas pulam com o braço aberto, depois fecham, para que elas possam girar muito, assim, por causa É da bizarro, conservação né? do momento, por causa da conservação do momento angular. Entendeu? Quando elas pulam com o braço aberto, o raio, vamos dizer, a É distância, é maior, né? maior. Aí tu, veja, daí para girar é mais difícil. Agora, quando ela naturalmente fecha, daí, para conservar o momento angular, como tu diminui o raio, tu aumenta a velocidade. É a proporção sempre vai se manter, né? Então, Se conserva, né? Tá conservando o momento angular. o momento Como tu linear que se diminui o conserva, raio, né? Então, eu tenho que aumentar a muito da hora. velocidade. Exato. Por isso que a velocidade aumenta quando elas fazem isso. Pode fazer isso agora, se tem uma cadeira que gira. Começa a girar a Eu cadeira. tentei fazer assim, mas tá meio ruimzinha a cadeira. Como é que funciona? Eu acho que foi. Ah, é? Foi aqui. Nossa, quatro? Ah, não, não é quatro. Aham. É chatinho, né? Esse exercício eu tenho que prestar atenção, assim, tipo, pra não vacilar. Mas normalmente tipo, como que eu vou saber se o momento linear e o momento Tem que angular se ver conservam? situações assim que ocorrem no momento. Né? Tem que primeiro entender o que é o momento. O momento é quando tu está falando apenas de situações internas, forças internas, eventos internos. Daí tu vai pensar em momento. Né? Tu nunca vai pensar em força numa explosão, por exemplo. É sempre um momento linear, Momento. porque é um evento que ocorreu dentro daquilo que tu está estudando. Não é uma força externa que fez explodir. Sacou? Não é a Uhum. gravidade, não é a força normal. É uma coisa de dentro ali. Então ali é momento. Quando não tem força externa é momento. E funciona mesmo por giro. Quando não tem torque externo, quando o giro se dá por causa de elementos da Do tua sistema. análise, não são elementos externos, elementos do sistema, perfeito, essa é a palavra. Daí tu tá falando de um momento, A gente conservação do fala da momento angular, conservação. Pode crer. não de torque, beleza? Uhum. Isso que eu dei uma vaciladinha. Muito bem, então tá aí. Em metros, a altura máxima da máxima atingida dos N máxima em relação à superfície de apoio. Muito provavelmente isso aí tem a ver com conservação de energia, né? Também? Sim, porque, veja, ele tem
ele recebeu ali uma energia da partícula, certo? Essa é a energia inicial dele. E vai ter que ser igual à energia final, certo? Uhum. Ah, e aí energia potencial gravitacional. Perfeito. Mas vai ter energia cinética também, né? Nesse No caso. final, não. Na altura máxima, não. Na altura máxima é A só energia potencial cinética, gravitacional. a energia cinética é a energia inicial, sacou? Porque quando É, e- começa o processo dela subir, que é o que tu está querendo estudar, né? Porque tu quer estudar a altura máxima, começa quando ela ganha a velocidade do projétil e sobe, não é mesmo? tá. Então, o que E esse nesse caso, diga, como a gente está falando do centro de massa, já vai começar com um pouco de potencial gravitacional também, né? Levando em consideração a distância do não, raio. não, não. Está pensando Não? na altura máxima atingida pelo centro de massa. Então, o centro de massa está na posição zero. Depois ele sobe. É verdade. Tá Isso. bom. Então, quais são as energias aqui inicialmente? Só tem energia cinética, que por sinal você já achou. Não, ou melhor, você não achou a energia cinética, você achou a A gente velocidade achou a inicial. velocidade. Isso. Você achou a É, velocidade tá bom. inicial. Então, energia cinética inicial vai ser igual a energia potencial gravitacional final. Aqui é de se discutir isso. Porque, como eu posso dizer? Talvez sim. Eu acho que sim, acho que sim. Tô pensando se tem alguma coisa, como tu falou ali, de ter uma altura inicial, algo assim. Não, né? Não tem. Porque o que você falou faz muito sentido. A gente está pegando o ponto referencial o próprio centro Isso, de massa. tu falou. Isso, perfeito, perfeito, falou o que eu queria ouvir. Se a gente tá pegando É, como centro de massa ali, perfeito, é isso. Agora, se a gente pegar a mesa, daí a história já é outra, né? aí vai ter que calcular com o raio também, né? Mas vamos pegar, então, o centro de massa ali, né, como zero. Então a gente pode usar mv quadrado sobre 2 é igual a MGH. mgh? Tá. mgh. Aí depois, se por acaso quiser, né, é só jogar o R a mais ali, pronto. Tem segredo. É. 2 vezes 10 ao quadrado sobre 2 é igual a 2 vezes 10 vezes h. O problema é que ele tá pedindo em relação à superfície de apoio, né, velho? Uma merda. Ah, tá pedindo em relação à superfície de Vai apoio? ter que colocar a diferença ali. O centro É de só massa tá um, uma altura R, né? é só um negocinho mais chatinho, né? Que os caras. Inicialmente, além da cinética, tu vai ter essa potencialzinha aí, né? Tá. Que é o raio, né? O MGH e o H é o raio. É.
Eu cheguei aqui. No resultado certo, finalmente. Ah, é? E Aí era bateu de com o raiozinho lá também. show de bola. Temos mais alguma coisa nessa questão? Vamos ver. Ah, não, a 2 acabou. Vamos para 3. Puta merda, que é isso? Mas que é isso? Que é isso que está aparecendo na tela do meu computador? Caramba. Seguir a visão frontal. Nossa, meu Deus, não é possível. Isso nunca vai estar no Halliday. Só que esses enunciados eu vejo que eles assustam e depois é um negócio tranquilo até. Exato, você só precisa ter as sacadas certas. Pois é, né? Se não Tem que tiver ter a a sacada certa malemolência. na prova, tá bom. Nossa, é. Vamos ver aqui. Então tem um monte de força, um monte de ângulo, um monte de sentido da incidência. O vento seja oposto ao versor K. Putz. Vento que aplica, as forças que aplicam, blá blá blá. As forças são iguais. Cada pá pode ser considerado uma barra delgada de comprimento tanto. Grande inércia, pressão, parará, ângulo é tanto, tanto, tanto. Beleza, tem muita informação aí. É informação até demais, né? O que ele pede aqui? Determine o momento de inércia total da turbina. É, Em isso é relação simples, né? Isso é um momento de inércia mais outro, mais outro, mais outro. Em relação ao eixo basicamente. U. Basicamente. Momento de O inércia total. momento de inércia. Tem que somar todo mundo? Acho que sim. Agora que tu falou, faz bastante sentido. Tem que somar todo mundo. Momento de inércia de cada par. São Né? 3 passos? 3 passos, né? Isso. E tem mais uma coisa que ele falou. E um corpo cilindro metálico. Então Ah, são essas três coisas. Três, quatro coisas. Três passos. E o bagulho que faz elas girarem, né? Que é o cilindro ali no meio. o pai é uma barra delgada? Para uma barra jogada e ele, em algum momento no enunciado disse qual que era o momento de inércia. Né? Da barra em si, né? Que é É, aquela paradinha ali. ele dá o comprimento, ele dá o peso. Ah, ele pode ser determinado pela expressão π igual a 1/3 vezes massa vezes L. Já tá Tá feito a bom. conversão, tá? Porque era para ser 12 embaixo. Ah, é verdade. Lembra que Era o eu fiz cálculo que pra você ti fez aquela lá, hora né? e tinha dado um terço? Eu falei que era uma continha de Sim. fração que tinha que fazer? É. Aí ele já fez a conta. Gente Então boa. talvez seja um negócio bom de tu decorar, porque os caras estão cobrando. E É. veja, né, tem que usar também até o disco ali, porque ele até falou, né? Na inércia do disco. Ah, mas essa questão bem tranquilinha, né? Espero. 1/3 Então eu não vou nem ler vezes. a próxima, hein? Tu vai ter que começar a próxima, já que tu achou isso aí tranquilo. Tá bom, fechou. 1/3 vezes 20. Aí vai ser só substituir os valores mesmo agora. Somar. Ah, quer ir pro próximo, então? É que normalmente o professor usa essas coisas aí nas provas, vamos ver se não usar, não tem problema. Qualquer coisa tu pega a resposta ali. Estudos provenientes que querem determinar torque restante da turbina pode ser determinado pela seguinte expressão. Ah, agora tem torque, porque quem causa o movimento é uma força externa, o vento. Agora tá falando do torque. Isso, em que T e segundos é a instante contrário para T0. Meu Deus, é um torque que depende do tempo. Que se tiver uma força a depender do tempo. Tá dependendo. Ele tá falando. Calma. Torque que depende do tempo?
Puta, aí vai ter ln? Não, mas não, o que que ele vai pedir? Ele vai pedir a potência, tipo, potência que. Ah, não tem nada a ver, na verdade, né? Não, potência a gente fala É, depois. ó, tá, o que que ele vai pedir? Vamos ver aqui. É, Ah, tem mais coisa ainda. Mesmo aqui também tem nossa. outro torque resistente, um posto 4 componentes consegue. Essa mesma equipe determinou dois torques diferentes. Ah, não, ele determinou o mesmo torque vindo de duas equações diferentes, eu acho. É, o torque resultante, na verdade. Ele só falou que é o torque Que loucura, de um menos. que loucura, que loucura. Note que torque, pesado, torque, motriz, inclinações de metro, atrito das peças, resistência do ar, densidade do torque elétrico. Note que os torques resistentes são nulos quando a turbina está em repouso, já que não há atrito nem resistência. Esses torques são nulos quando ela está em repouso. Eu tenho que o M, para a força do vento. Considerando o torque motriz seja constante, intensidade F das forças do vento. Considerando que o torque motriz seja constante. Torque motriz seja constante. Torque motriz. Torque motriz é Torque o. motriz. Falou do nada, até agora eu não tinha falado essa palavra. Puta, esses enunciados, mano. Puta que pariu. Torque motriz seja Ruína. constante. Como assim, mano? Torque motriz seja constante. O que que seria um torque constante, assim? Porque a gente tem sempre. Se tu empurra, nos problemas de física, tu não tem sempre a mesma força ali da gravidade? Ah, é exatamente. Ah, pode crer. Então, É um torque que não varia no tempo, assim. É um torque que pois é, essa não. que é a merda, né? Porque ele deu uma equação que varia no tempo. É do torque resultante. Mas uma bosta, né? Né? Só que se ela não variar no tempo, né? Porque de fato, né? Para ser constante não pode variar no tempo. Intensidade das forças do mundo. Se não variar no tempo, então tem que colocar T igual a zero. Lá naquela equação do torque. É, mas aí a gente vai chegar no torque resultante. A gente vai chegar no torque resultante. Esse é o que ele está pedindo. Né? Ele não pede o. Ele pede a intensidade da força do vento. Só Tá. que depois é só olhar para a figura e relacionar o torque com essas forças. Né? Mas alguma relação vai ter, né? Deu ângulo e deu a Ah, distância e deu tudo. Né? Então é. primeiro vamos encontrar aí. Claro, se tu jogar zero lá, vai ficar o valor que está na frente. Né? Que é o 2.400, 2.480. 24.800. 24.800. Beleza? Uhum. Agora, quem é o torque? O torque tem a ver com essas forças aqui. A gente sempre pega a componente que é perpendicular ao giro. Então, essa aqui, essa É o aqui. braço? Braço de alavanca, exatamente. É o braço, É pode sempre o crer. cara que é perpendicular, né? Que vai ser a F seno teta, né? O F sendo teta. O cateto oposto, né? Seno. E aí o enunciado, lembra que eu até falei, a mesma força. É, Então é pode 3 crer. F seno teta, né? Uhum. E a gente. O que tá gerando o torque aqui é 3F seno teta. Então o O torque, além de próprio. ser aquele O torque, valor, o vai torque ter resultante vai ser só das forças F, nesse caso. vezes a distância dela. Sim.
Foi o que o anunciado falou, né? Que é constante. Não vai ter as outras paradas lá de resistência. Tá. Agora tem que pegar essa distância aqui. A distância até Ele onde dá denunciado, será? a distância até a distância do ponto P que a gente quer, né? Será que tá É. denunciando isso? Opa, voltei de Mas novo. ele não dá, né? Ah, ele dá. É, 15. F1, F2 e F3 sejam as forças que o vento aplica em cada uma das pás. Eles possuem a mesma intensidade e estão aplicados à mesma distância do eixo O, 15 metros. né? 15 metros. Calma, mas por que que ele botou, tipo, esse... Ah, não, pode crer, 15 metros. É tipo, R é igual a zero, P1 é igual a zero também, P2 é igual a zero, P3 é igual a 15. Não entendi o que falou. Não, foi um erro de interpretação minha, tipo, o que tá entre parênteses aí. Beleza que o P3 ele deu 15 metros, mas por que que ele botou P1 e P2 como zero? Não foi nada zero aí, mano. É O, letra O. É O? Só que tá em itálico, né? Ele tá deitadinho. Pode crer. A Mas por origem que até que... o P2. Origem até P2, origem até P1, origem até P3 é a mesma distância. Ah, pode crer. Ah, então vai ser 3 vezes... o seno ele dá também, ali no enunciado, o seno de θ. Uhum. Então, 24.800 é igual a 3F vezes... quanto que é? O seno é Sendo o ângulo 0,8, né? 0,8 vezes 15. Então, F é igual a 16, 816. Tá, vamos ver se chega no resultado certo aí. É, foi. boa. Mas tipo, a conta em si não é difícil. Mas a interpretação é muito difícil. Eu achei difícil, pelo menos. Velocidade angular da turbina. Velocidade angular da turbina no instante t igual a 60. Cara, na física, existe um teorema muito importante, que é o teorema trabalho-energia cinética. Qual o teorema? Estou viajando aqui. Estava pensando no teorema trabalho-energia cinética, mas nesse enunciado ele está dando tempo, né? Ah, Então acho que tem que usar alguma integral. Coitado do cachorro. Vamos pensar o seguinte: se eu estivesse pensando só em força, força dp dt. correto. Então, se eu multiplicar por t dos dois lados, certo? Eu consigo Correto. encontrar a velocidade, de certa forma. Eu integro, mas estou integrando dp. Quem que é dp? dp? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a minha força depende do tempo. Não é naquele problema. Certo? Uhum. O torque depende do tempo. Mas eu estou fazendo para a força para depois fazer a analogia para o torque. Tá. Mas, vezes, dp dt, né? O dt é derivada do tempo. Certo? Velocidade, né?
integral do dp é o próprio p. Por sua vez, é massa vezes velocidade. Então, veja, eu consegui construir uma relação entre a integral da força no tempo com massa e velocidade, beleza? Beleza. Eu posso fazer analogamente por trabalho. Analogamente. Em vez de força, trabalho. Em vez de momento normal, momento angular. Ah, pode crer. Aí falei merda. É, Que já tá muito tarde aqui, mano. Já tô burro. Em vez de força, é botou torque. É torque. o torque das forças Aquela externas. conta que eu fiz era a conta da física que a gente já está acostumado. Agora a gente está vindo para essa nova física com torque e coisas assim. A analogia da força aqui é o torque. E a analogia do momento que eu tinha obtido aqui vai ser É o momento angular, né? exatamente. Tá. E por sua vez é momento de inércia vezes ômega. Então, o problema Vai ser o. Não, entendi, pode crer. Você fez então, a eu mesma tô coisa que você tinha feito para força e pelo momento angular, pelo momento linear, desculpa, você fez pelo torque momento angular, né? isso é que eu estou pegando muito problema. Mistura as coisas, né? Esse problema a gente está fazendo o pacto, né? É 3, sei lá. É 3, né? 3. Atroz. Então agora tu vai ter que integrar, mano. Tem que integrar a força aí. Tá, e a gente usa o Força não, torque que ele torque. deu lá em, Torque. o torque que ele deu lá em cima, Qual em foi a função do equação do tempo. torque que ele deu? Ele deu um númerozão vezes Z na T, né? É. Então, a integral de 24.800. Então, 900 na menos 0 em T. Do momento de inércia, que eu já nem sei do que eu estou falando aqui, é das palavras, é de tudo, né? Esse momento de inércia já foi calculado. Eu falei que ia ser usado, né? É o momento de inércia total, né? Isso. Vezes o homem, é o que tu quer. Tá. Essa continha chata só.
Cheguei aqui. Ah, é? Foi. Integrou de boa? Ali sabe integrar o E? Não, foi meio chato, é meio chato para integrar isso, né? Tipo, preciso dar uma Pô, baita revisada. No, no, no- decorar, mano. Ó. O negócio é o seguinte: integral tem que decorar. Agora, como é uma integral que tem o bagulhinho ali, ó, simplesmente vem para baixo dividindo. Tá? O bagulhinho vem para baixo dividindo. Continua o E no menos zero no T aqui. Eu coloco o tempo que eu pedi. Aqui, tá. Beleza? É questão de. É forma, né? É propriedade integral de. Infelizmente, tem que saber de cor pelo menos as 10 primeiras integrais da integral integrais. Entendeu? Mas fechou, bateu aqui mesmo. Pô, mano. Amanhã nós boa de novo, entendeu? Oi? Amanhã nós continuamos. Pô, foi bom demais hoje. Bom, Até abração. amanhã, então. Até amanhã.